Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui ao vivo para mais um episódio do podcast Raízes da Inovação, que é gravado ao vivo, transmitido exclusivamente aqui via LinkedIn, do projeto Innovation Roots. Eu estou hoje aqui com a Carol Tomás. Vou colocar a Carol aqui na tela. Oi, Carol, tudo bom? Oi, Paulo, bom dia. Maravilha, estamos aqui hoje, eu e Carol, muito felizes para falar sobre novas economias para novos tempos. Um tema bastante importante, bastante complexo, com muitas camadas, com muitas variáveis, e a gente vai tentar nessa uma horinha discorrer um pouco sobre isso, aproveitar todo o conhecimento que a Carol tem sobre esse tema. Vocês fiquem à vontade, como sempre, para fazer perguntas. Enviem perguntas aí pelo chat das plataformas do LinkedIn ou do Instagram, que ao longo da conversa eu vou trazendo aqui para passar para a Carol. Claro que eu tenho o meu cardápio de perguntas, né, Carol, especialmente preparado. Antes da gente iniciar, eu vou começar aqui lendo a mini biografia aqui da Carol, apresentando a Carol para a nossa audiência. Então vamos lá. A Carol Tomás é economista heterodóxica e designer estratégica, com experiência em políticas públicas e projetos de impacto socioambiental. Ela é cofundadora do Donut Brasil, atua no desenvolvimento sustentável, justiça climática e fortalecimento comunitário, conectando pessoas e organizações para criar soluções integradas nos pilares ambiental, social, econômico e cultural. É pesquisadora de novas economias e se dedica a projetos que promovam uma economia centrada na vida e na cocriação com comunidades vulneráveis. Carol, mais uma vez, gratidão enorme por você estar aqui com a gente. Obrigada, Paulo. Eu que agradeço. É muito bom estar aqui no Raízes de Inovação e agradeço muito esse teu papel de trazer os assuntos que você sempre traz, que são sempre muito inspiradores, eu acho que necessários para o mundo de hoje. E para mim é uma delícia. Eu adoro falar sobre novas economias, porque para mim isso é falar sobre esperançar não só um futuro, mas um presente para a gente ter um futuro. Então, estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz de estar parte, de certa forma, desse projeto que eu admiro e agradeço muito, então, esse teu servir no mundo, né, de comunicar, de formar, de trazer essas novas ideias inovadoras que a gente precisa realmente para o século XXI. Deixar o século XX, XIX para trás e começar a olhar realmente para as nossas demandas atuais, né, e como que a gente trata delas. E essa é a provocação, né, dessa nossa conversa, que é como que a gente se atualiza para lidar com o século XXI e além. Vamos começar então, Carol, para a gente explorar o máximo aí dos seus saberes. Vou começar com uma primeira pergunta, que é um tema que você fala bastante, escreve bastante também a respeito, né? Que é sobre a questão das policrises e as novas economias também como uma resposta ou como uma grande ferramenta a esse contexto das policrises que a gente está vivendo, que é esse contexto das múltiplas crises simultâneas, né? A gente vive hoje diversas guerras, a gente vive crises econômicas, desigualdade social, a gente não tem mais uma grande crise ou um grande desafio que está marcando uma época, mas sim uma série de desafios. E aqui eu não vou conseguir enumerar todos eles, porque isso daria também mais de uma hora só para a gente falar do tema policrises. Mas hoje a gente vive inserido nesse contexto das policrises. E você acredita muito que esse contexto das novas economias é uma boa resposta a isso. Então eu queria começar te perguntando por que os modelos de economia e mindsets tradicionais eles não resolvem os desafios atuais e como que essas novas economias podem ajudar a resolver isso ou a endereçar isso
indo também além dessa mentalidade que hoje enxerga o PIB como o grande norte, né, de sucesso econômico. Então, essa é a primeira pergunta aí para você. Vamos começar, então, já falando das crises, dos problemas. Então, bem como você falou, a gente não vive o mundo de uma crise, a gente vive o mundo de policrises. E o que isso já traz de novidade para a gente? Já traz que a gente precisa ter uma visão sistêmica sobre a vida, sobre as coisas. A gente precisa entender que cada uma das crises, elas estão interconectadas, elas se retroalimentam. Então, uma coisa dessa antiga economia, vamos chamar assim, da economia tradicional neoclássica, e as novas economias, é essa mudança de visão. Na economia neoclássica, a gente ainda está muito preso num paradigma muito cartesiano, que é muito segmentado. A gente vê os problemas, as questões em parte. Não, eu tenho esse problema, eu preciso resolver esse problema. Problema resolvido. E dentro das novas economias, não. A gente entende que nas novas economias os problemas são sistêmicos. Uma coisa que acontece aqui está interrelacionada com a outra aqui, que vai influenciar nessa daqui. Então, a gente precisa olhar e entender esse sistema para ir na raiz do problema. E não vou dizer que a gente vai ter... Não existem respostas fáceis dentro dessa nossa perspectiva de pensamento sistêmico e complexo, mas a gente tem que estar sempre cavando para tentar, da melhor maneira possível, irradiar isso. E dentro desses modelos tradicionais de economia neoclássicos, o que mede a economia, o que diz se a economia está boa ou ruim, são modelos econômicos. Então, é o PIB. Então, a gente tem uma régua que fala que quanto mais a gente crescer, melhor a gente está economicamente. E não é assim. A vida não é assim. A vida não se mede numa régua, numa linearidade. E o PIB é só uma parte do que a gente precisa olhar para a economia. Então, a gente questiona muito isso dentro dessa dimensão das economias heterodoxas, que não é só um tipo de economia, são pensamentos que a gente tem. Então, a gente abarca vários tipos de economias. E eu costumo muito... As novas economias que eu estudo, que eu pesquiso, que eu aplico, eu centralizei ela num guarda-chuva que são economias centradas nas vidas, humanas e não humanas. E ela tem um pouco esse cuidado para a gente parar de olhar só para os modelos estatísticos, que são importantes, olhar para números, indicadores, dados, eles são fundamentais, eu não estou descartando, mas não é só sobre isso. A gente precisa ver que as coisas se relacionam, a gente precisa ver que os problemas se relacionam, assim como as soluções se relacionam também. Então, nessas economias centradas na vida, eu coloco uma lupa sobre o cuidado com a vida. O cuidado da vida com o planeta, então tem essa questão ambiental que é muito forte, o cuidado da vida social da nossa sociedade e como é que a gente se relaciona. Eu costumo muito explicar que como é que eu uso muito aquela figurinha do desenvolvimento sustentável, que a gente tem o pilar social, econômico e ambiental. E aí a gente tem a interseção no meio que a gente fala que ali é onde acontece o desenvolvimento sustentável. Eu questiono muito isso, eu critico muito isso e não concordo. Porque eu acho que não são três bolinhas que têm o mesmo poder e a mesma dimensão. Eu acho que dentro dessa perspectiva de novas economias centradas na vida, a base é a ecologia, é o meio ambiente. Porque sem ele, a gente não vive. A gente não tem ar, a gente não tem terra para plantar, a gente não tem água, a gente não tem nada. Então, se a gente não tem o meio ambiente, se a gente não tem ecologia, a gente não sustenta a vida, a gente não está aqui. Dentro da ecologia, aí sim a gente tem a sociedade, temos nós, os humanos. Tem outras sociedades também, que a gente coabita esse planeta com outros seres. Mas vamos lá, a gente tem a sociedade humana que criou a economia. Então, a economia ela é resultado da gente, sociedade humana, pensar como é que a gente quer fazer a gestão dos recursos que existem para gerar prosperidade, que é outra palavra também. Dentro do conceito da economia neoclássica, a gente fala muito sobre crescimento. A gente é focado em crescimento. Dentro da perspectiva das novas economias, a gente fala sobre prosperidade. A gente quer gerar prosperidade para todos. E aí a gente tem a economia. E aí o que acontece hoje? Dentro da economia tem as finanças,
certo? Então, as finanças é só um instrumento, é uma ferramenta dentro desse arcabouço econômico. Só que o nosso mundo de hoje, que está muito focado no crescimento do PIB, da produção, do capital, do lucro, a gente inverteu essa pirâmide toda. A gente está colocando as finanças na base, elas que estão ditando as regras. Então, a gente está muito apegado à taxa de juros, taxa de inflação, que, e de novo, não é para descartar, mas não é só sobre isso. A gente não pode focar as nossas lentes nisso. A gente precisa parar de pensar em partes e pensar de forma mais sistêmica, relacional. E hoje a gente tem isso, a gente tem as finanças que ditam o nosso modelo econômico, que está atuando na nossa sociedade como cultura. Hoje a nossa economia ela é muito mais do que um sistema econômico, ela é a nossa cultura, a gente vive uma cultura do capitalismo, que é a economia que a gente está inserida, e que está usando os recursos naturais, extraindo para o seu bem, assim, para gerar as suas produções, em vez de ver o recurso natural como essa base toda que sustenta a vida. Então, quando eu trago essa questão das novas economias, de ser uma economista heterodoxa, é um pouco sobre isso. Eu não vou olhar só para esses indicadores atuais. Eu preciso olhar para o contexto do mundo. Eu preciso entender essas crises. Eu preciso entender que a crise climática vai desencadear crises de paz. Eu preciso entender que a crise climática vai desencadear crises sociais. Isso tudo está interrelacionado. Então, essa é a diferença. Por isso que, para mim, ainda é muito angustiante a gente estar no século XXI, preso ainda a indicadores tão, tão enviesados e tão limitados. A gente não pode mais se limitar. Hoje a gente já tem conhecimento sobre o que a gente está vivendo e que o caminho agora que a gente está seguindo não se sustenta mais. E aí a gente tem isso. A sustentabilidade ela já não existe. A gente não está mais conseguindo sustentar as vidas na Terra. A gente tem altas taxas de extinção e a nossa própria espécie, de acordo com cientistas, se a gente continuar nesse ritmo, daqui a pouco também não está mais nesse planetinha lindo que recebe a gente tão bem, que a gente não está devolvendo tão bem quanto a gente recebe. Então, é um pouco nessa linha, assim, do por que eu defendo tantas novas economias e por que eu acho ela tão necessária. Obrigado, Carol, pela introdução, pela explanação. De fato, a gente se separou da natureza, se separou entre aspas, né? A gente quis se separar, mas a gente de fato não consegue, porque estamos 100% relacionados aqui ao planeta Terra, ao ar, à terra. Sem ar, sem água, sem terra, sem esses elementos básicos, não há vida, né? Você enumerou um pouco das diferenças do conceito de crescimento versus o conceito de prosperidade. Para quem está no mercado de trabalho, para quem é gestor, líder, para quem está conduzindo negócios, como que você recomenda essa atualização? Quais são as características? Você até comentou sobre, não é sobre deixar o lado financista, não é uma coisa versus a outra. Na verdade, a gente está falando de uma camada adicional, uma camada de amplitude de visão e de pensamento. Então, como que você acredita que profissionais, pessoas, lideranças em geral tenham que se atualizar e quais são esses paradigmas que precisam ser rompidos e outras capacidades que precisam ser aprendidas para sair desse modelo 100% financista e ainda gerar prosperidade, tanto financeira quanto nos outros aspectos, social, ambiental. Como que você sugere e quais são essas capacidades, essas diferenças, essas nuances mais marcantes aí que pegam no dia a dia, né? Então, de forma prática, o que eu diria, eu tenho trazido muito a economia como provocação, como filosofia. E eu acho que a gente precisa daqui a pouco começar por aí. Eu acho que a gente precisa dar um passo atrás.
eu acho que a gente precisa começar a questionar. Foi assim que eu entrei nesse mundo das novas economias, foi muito pela área da justiça social, que é muito forte em mim, depois sustentabilidade, que eu comecei a me aprofundar. Fui fazer desenvolvimento sustentável na África do Sul, porque queria muito estar no continente do Sul global também. Fiz no Sustainability Institute, que é uma das escolas mais incríveis, então fiz minha pós-graduação lá de desenvolvimento sustentável, que traz muito isso também, e o curso, ele desconstrói muito a gente. Ele é extremamente acadêmico, ele tem uma exigência acadêmica muito grande, que é isso, a gente não pode descartar também tudo que a gente construiu até aqui. Eu sou muito contra a gente entrar em conflito. Eu sou uma pessoa que eu acho que a gente já compete demais, a gente já tem conflito demais, a gente já tem muita polaridades. Eu sou a pessoa que eu quero buscar solução. Tipo, vamos sentar na mesa e vamos pensar juntos soluções. E eu caminho muito por esse lado. Então, e isso traz uma coisa, já entrando um pouco na parte prática, o que eu recomendo? Vamos começar a questionar as coisas. Eu acho que o primeiro passo é consciência. Cara, como é que o mundo está? Essa economia está fazendo sentido? O que adianta a gente estar entre as 10 maiores economias do mundo e estar entre os 10 países mais desiguais do mundo? Tipo, que riqueza é essa que eu tenho um dos maiores PIBs, mas eu também tenho uma das maiores desigualdades? E isso é fácil da gente ver. Todo mundo, tenho certeza, que quando sai na rua, principalmente nas grandes capitais, olha para o lado e vê uma pessoa vivendo em situação de rua. Vê pessoas com condições de vida que eu me considero uma privilegiada, tenho condições de vida boas, mas eu olho para a rua e vejo a pobreza. Eu vejo que, cara, esse mundo não está gerando prosperidade para todo mundo, ele ainda está injusto, ele está desigual. Fundei uma ONG em Porto Alegre, onde eu morei realmente na Vila Planetário para construir junto com eles essa ONG, para fazer projetos junto com eles, e é uma realidade bem diferente da nossa. Assim, depois de anos trabalhando em políticas públicas em áreas estratégicas, eu quis muito ir para a ponta, para ver como é que está chegando. E para ver se essas políticas chegavam, como é que é a realidade dessas pessoas, e sempre muito movida por esse meu coração de justiça social, que agora que eu falo é socioambiental. Então, esse questionamento me fez abrir a minha mente e falar assim, não, as coisas não estão do jeito que deveriam estar, tem alguma coisa errada acontecendo. E comecei a estudar, a pesquisar, fiz essa pós-graduação na África do Sul, depois fiz o mestrado na Unicinos, em design estratégico, que o design dá muito essa amplitude de visão, ela não te coloca em caixinha de novo, ele é transdisciplinar, então conversou muito comigo, e me fez cada vez questionar mais. E aquilo que eu falava é parar para pensar. Tá certo esse rumo que a gente está tomando? Será que faz sentido? Eu tenho uma empresa. O que eu quero com essa empresa? Óbvio, quero ganhar dinheiro, quero ter meu sustento, quero sustentar minha família. Mas, cara, será que o papel da minha empresa também ele não pode ser gerar prosperidade? Pô, não seria muito mais legal se eu visse que eu estou fazendo diferença para a vida dos meus colaboradores, para o território que eu estou, que, assim como a natureza, as novas economias, da forma que eu trago, ela é muito inspirada na natureza. E na natureza não tem competição, tem colaboração. E tudo está funcionando de forma harmônica e equilibrada, sustentável. E a gente não, a gente está num modo muito individualista, muito competitivo, muito centrado nisso, nas finanças, no capital. Então, eu acho que o primeiro passo e a gente vai ser afetado. Eu vou te dizer, por mais privilegiado que você seja, no caminho que a gente está tendo agora, todos nós seremos afetados. Claro que não da mesma forma. Os mais vulneráveis são mais afetados, muito mais do que a gente. Eu estava em Porto Alegre quando teve a tragédia do ano passado e eu estava num apartamento que não sofria nada, né, de enchente, de alagamento, e fui para a linha de frente para acolher as famílias que estavam ficando desalojadas. É outra realidade, uma realidade muito diferente. Afetou muito essas pessoas, foi muito triste. Mas Porto Alegre, que é uma cidade rica,
ela viveu um cenário de guerra. Eu, que estava dentro do meu privilégio de ter um apartamento que estava bem, eu tive escassez de água, escassez de comida, não tinha energia, as pessoas não foram trabalhar, então a economia parou durante aquele tempo, porque as pessoas não tinham condições de trabalhar, internet não funcionava, então às vezes nem trabalho remoto funcionava, então todo mundo acabou sendo afetado. Muitas empresas fecharam, empresas tipo de médio porte, sabe? Foi muito difícil sustentar. Então, de novo, as crises elas já estão nos afetando, independente do lugar que a gente está. Então, a gente precisa parar para olhar para isso. E aí, esse é o primeiro passo. Parei, estou consciente. Tá, o que eu faço a partir daqui? Vamos questionar. Vamos parar de adotar os modelos do que a gente já entende que já existe e vamos começar a olhar o que faz sentido para mim e para o meu negócio. Quem são as pessoas que estão junto? Escutar a voz das pessoas que tá. Então, eu coloco muito que pensamento sistêmico, se a gente for pensar numa formação, pensamento sistêmico e complexo, a gente precisa sair da caixinha, a gente precisa entender que as coisas são relacionais e entender essas relações. Eu sou muito apaixonada pelo pensamento sistêmico, assim, eu começo a pegar, as pessoas falam, Carol, mas você tá indo muito a fundo, porque vem um problema, eu vou assim, tá, gente, mas se a gente olhar para isso daqui, e você percebe acho fácil achar solução? Não, mas a gente consegue achar soluções muito mais inteligentes, inovadoras e sustentáveis. É muito interessante começar a fazer esse exercício, assim, relacional. Então, o pensamento sistêmico é fundamental, a gente sair desses compartimentos, dessas caixinhas. Dentro da sua empresa, escuta as vozes que estão nas suas empresas. Diversidade não é só tirar uma foto bonita e colocar pessoas negras, mulheres, indígenas. Diversidade é a gente escutar essas vozes, dar poder para essas vozes, porque vocês têm que entender que, tipo, cada pessoa tem uma história, tem um contexto, tem um tipo de inteligência, tem uma competência. E a partir do momento que a gente coloca todo mundo junto na mesa, você tem diferentes lentes e perspectivas e competências inteligentes trabalhando junto. E dentro da inteligência coletiva, saem muito mais ideias interessantes. Então, às vezes, você está sozinho no seu negócio, tenho vontade de mudar, quero fazer diferente. Você não precisa estar sozinho, sabe? Começa a se conectar com essas redes de pessoas. A gente tem o movimento da Net Brasil, que tem hoje 300 pessoas que já estão nessa onda de pensar diferente, de fazer diferente. A gente conversa muito ali, a gente troca muitas ideias, muitas informações, boas práticas que estão acontecendo. Então, começa a se conectar com esses pensamentos diferentes, começa a chamar mais pessoas para a conversa. E a colaboração, gente, não é competição, sabe? Eu sei que a gente foi muito encurtido na nossa vida, não conta seu projeto para ninguém que ele não vai dar certo, não conta seu sonho para ninguém que não vai dar certo. E às vezes sozinho a gente vai tentando caminhar. Mas se a gente encontra os pares certos, e a gente vai conversando e vai questionando junto e vai querendo fazer diferente, a gente vai. Eu acho que a gente está no momento agora que os negócios, a economia, a gente precisa ser disruptivo. E a gente não está sendo. A gente finge que está inovando, mas a gente está só trocando a camisa e a gente continua seguindo muitos padrões mentais que a gente ainda não conseguiu expandir. Então, acho que o convite, Paulo, é um pouco esse, assim, vamos trabalhar esse pensamento sistêmico, vamos trazer mais pessoas diferentes para a mesa, para a conversa, vamos se conectar com pessoas que você percebe que está com os pensamentos afins, que tem conteúdo legal, que tem uma coisa diferente aqui apresentando. Esse podcast já é essa primeira semente, assim, que já está plantando essas novas ideias, essas novas possibilidades. Hoje as pessoas que estão vendo e escutando a gente podem falar assim, nossa, gostei mais disso, quero saber mais. E daqui a pouco isso, a gente está aqui disponível para entrar em contato, porque o que a gente quer é criar essa onda, esse movimento de mudança real, né? Maravilhoso, Carol, muito inspirador. Com certeza, o que você deixa aqui para a mesa, né, para a nossa audiência, tem que ter uma busca, né, também por essa visão nova, porque a gente foi desde quando nascemos, dentro do contexto que estivemos, né, eu venho ali dos anos 80,
cresci nos anos 80 e 90, o auge, eu brinco, o auge da conveniência, foi o auge da grande indústria, dos produtos de conveniência, dessas inovações na gôndola, e que hoje causam toda uma discussão sobre ultraprocessados, sobre saúde, sobre meio ambiente, etc, etc. Então, a gente buscar entender a causa e efeito num âmbito mais complexo, né? Para onde vai as coisas, da onde vêm as coisas, cruzar os saberes. Você falou da inovação, eu ouvi uma frase uma vez, eu não lembro quem que falou essa frase para mim, mas foi uma coisa mais ou menos assim, que a tecnologia científica, computacional, ela está avançando a passos muito largos. Tanto é que a gente está vendo e está vivenciando isso na pele. Porém, a humanidade não está sabendo acompanhar. Acompanhar no sentido de ritmo, ou seja, a nossa evolução consciencial, vamos chamar assim, a nossa evolução, que é um trabalho interior e que é um trabalho ao mesmo tempo coletivo, relacional, não está acompanhando a velocidade com que os chips, com que os microprocessadores, com que a capacidade computacional ela avança. Haja vista toda a questão ética em torno de inteligência artificial e etc. Mas o meu ponto é, a gente ainda trabalha com uma visão de mundo e de economia desatualizada e pouco aberta para a inovação. Então, a gente acredita, mesmo com toda a disrupção tecnológica, científica, computacional, na parte econômica, a gente não aceita essas mudanças, a gente não está aberto a essas mudanças. Eu diria que não só nesse aspecto da economia, ele é o tema do nosso episódio, da nossa live de hoje, mas em vários outros aspectos, né, das ciências humanas, da filosofia, da diversidade das relações. Então, eu só estou trazendo isso daqui porque quando você foi falando, foi me pipocando, foi mexendo aqui bastante nesse sentido. Mas é uma busca, né? A gente tem que se abrir, tem que ter a intenção, tem que se relacionar a trabalho, colaborar a trabalho, mas é importante, né? Estamos aqui para isso, não à toa estamos em 8 bilhões para mais de pessoas aqui. Alguma coisa a gente tem que aprender, né? E eu acho que esse ponto que você traz tem também uma coisa que a gente precisa perceber, que a gente está falando muito no recorte da nossa sociedade ocidental com raízes eurocêntricas. Mas existem outras sociedades, outras visões de mundo, que o Escobar chama de pluriverso. A gente precisa entender esses pluriversos que se conectam. E aí eu trago muito para o Brasil também. Eu faço muito trabalho no interior do Brasil, em municípios bem pequenininhos, que é uma realidade completamente diferente das capitais. Então, a gente tem, sim, a inteligência artificial surgindo, e é isso, eu não sou contra, eu uso muito a inteligência artificial, tipo, é o que eu falo, o que a gente evoluiu até aqui, gente, eu nunca vou descartar, eu não vou falar, foi o nosso processo como humanidade. Chegou um momento que a gente precisou, lá na época do iluminismo, da Revolução Industrial, a gente precisou passar por esse processo, tá? Mas eu acho que a gente se perdeu no meio do caminho, mas a gente não tinha consciência. A questão é que hoje nós temos consciência. Hoje nós sabemos onde a gente se meteu. Então, a partir do momento que a gente tem consciência, o que a gente faz a partir disso? E aí, respeitando esses diferentes mundos, a inteligência artificial está aí, tá? Como é que a gente usa ela? E é tudo ferramenta. Assim como as finanças, o dinheiro é ferramenta, a inteligência artificial é ferramenta. E nós somos as pessoas que temos o poder de escolha. A gente tem que entender um pouco isso. Qual escolha eu quero fazer da minha vida? Qual escolha eu quero fomentar, investir? E dentro do mundo, e a gente não descartar os outros mundos também. A gente está ali com os povos indígenas que têm um conhecimento e uma tecnologia social incrível e de preservação de meio ambiente. A gente tem os povos ribeirinhos, quilombolas, orientais. E aí uma coisa que, trazendo de novo um pouco para a economia,
Na década de 70, o rei do Butão, ele começou... O Butão estava como um dos países mais não desenvolvidos do mundo. Tipo assim, estava lá, país em desenvolvimento, e porque ele não tinha um PIB grande, então não estava entre as maiores economias. E aí o rei começou a questionar e falou assim, cara, mas aqui no meu país as pessoas são felizes, as pessoas têm uma boa vida. Como é que eles estão taxando a gente com uma forma tão pejorativa como não desenvolvido, sendo que eu entendo que a gente está bem? E aí ele criou o FIB, que é a Felicidade Interna Bruta, para contrapor o PIB. E dentro do FIB, ele trouxe outras dimensões e indicadores que olham para o bem-estar. Então, é isso. Ele questionou. De novo, ele parou, ele falou assim, cara, não está fazendo sentido isso. O que esses números estão dizendo não corresponde à realidade do meu país. Então, como é que eu meço realmente o que é importante para o meu país? O que é importante para o meu país? Cara, é a felicidade da minha população. Como é que eu meço a felicidade da minha população? E aí ele chamou um monte de economistas incríveis para modelo de novo. Então, é tudo tipo, é um modelo econômico, econometria, tem tudo lá, tá? Só que ele mudou os indicadores. Que aí é um pouco que a gente traz isso, eu trago do movimento da economia Dunnett. A economia Dunnett, ela fala um pouco sobre isso. Ela traz sobre... ela muda essa ideia da régua, do PIB, para um círculo, para uma rosquinha. Aí eu acho que o Paulo tem até a imagem, se quiser mostrar um pouquinho, já que eu já entrei na economia Isso, a gente vai Dunnett. falar sobre economia Dunnett. Já que você tocou no assunto do FIB, Felicidade Interna Bruta do Butão, nós temos no Innovation Roots, no site e também nas nossas newsletters, um artigo super bacana falando sobre o conceito do FIB, a história, a metodologia, os diferenciais, o que foi alcançado e também alguns desafios contemporâneos, sobretudo com a geração mais jovem e essa convivência da tradição. Butão é um país muito emaranhado com o budismo, né? O budismo é uma filosofia muito forte, né? Basilar na população, na cultura. Então, nós temos um artigo muito legal. Se você entrar no nosso site, na área de artigos e ideias, tem lá o artigo da Felicidade Interna Bruta. Então, aproveitar a deixa aqui da Carol para falar desse material, que é um material também de pesquisa super rico e que está lá publicado para quem quiser consultar. E vamos entrar então na economia Dunnett, né, Carol? Você é uma estudiosa e aplicadora da economia Dunnett, fundadora do movimento, cofundadora do movimento Dunnett Brasil. Então, vamos explicar um pouquinho sobre a economia Dunnett. Eu vou colocar aqui a imagenzinha do Dunnett e aí você pode explicar os conceitos da economia Dunnett para o pessoal, tá? Obrigada, Paulo. E só para trazer um pouquinho isso do que o Paulo falou, gente, é isso, tá vendo? Já existe informação, já existem artigos, vamos buscar, vamos nessas bases de dados e pessoas que estão realmente trabalhando por essa economia para a vida, né? Vamos se fortalecer. Dentro já economia Dunnett, a gente fala muito sobre fortalecimento, trabalhar em redes. A gente não tem que estar sozinho, de novo, vamos trabalhar em redes, vamos se conectar. E aí a economia Dunnett é esse desenho, e ele é inovador nesse sentido, porque é uma imagem que já diz tudo que a gente precisa saber. Então a gente sai dessa coisinha da régua, do PIB lá, crescimento linear infinito, que não existe crescimento infinito dentro de um planeta finito. Então isso já é o primeiro ponto que a gente precisa questionar e olhar. Nossa, será que faz sentido? Será que você vai acabar com todo o minério, com toda a água, com todo o solo da Terra? A gente vai continuar tendo vida? Não, né? Então a gente já vê que isso não faz o menor sentido. E o Dunnett, então, vai para o círculo, que aí é muito esse conceito da circularidade, que a gente traz muito na economia circular também. Que a gente, dentro desse círculo, a gente tem dois anéis, tá? Então, E aí, por que a economia Dunnett? Antes preciso falar. Então, ele foi pensado, criado por uma economista inglesa, Kate Raworth, e era uma economista também heterodoxa, que questionava muitos modelos, que também não ficava satisfeita dentro da universidade. E eu sempre fui também uma pessoa... Fiz economia, mas eu sempre questionei muito a economia que eu aprendia. E aí a economia Dunnett foi aquela que falou comigo, assim, falou assim, cara, agora as coisas fazem sentido. Essa é a economia que eu acredito.
porque ela traz essa rosquinha, por isso que é Donut. E nessa rosquinha a gente tem uma imagem muito clara do que a gente precisa olhar. A gente precisa sair desse PIB. A gente precisa olhar para o teto ecológico, que é a parte, o anel concêntrico de fora, onde a gente tem ali os 9 limites planetários, que foram os 9 limites que foram também desenhados e estudados por um grupo do Stockholm Center, que é o Johan Hagström, com uma equipe, que definiram que a gente tem 9 limites planetários que a gente precisa para sustentar a vida na Terra, para que a vida da Terra continue da forma que a gente conheça, nas condições que a gente conheça. Então, a gente não pode ultrapassar esses 9 limites. A gente já está quase ultrapassando o 7º, tá? A gente não está bem na fita. E o anel interior é a base social, porque são as condições básicas para a gente ter uma vida digna. Então, quando a gente está entre esses dois anéis, o teto ecológico e a base social, nesse verde claro, que é o miolo do donut, é o miolo da rosquinha, é o recheio ali, a gente está no espaço seguro e justo para a humanidade. É ali onde a humanidade prospera, porque a gente está com o planeta sendo sustentável, sustentando a nossa vida, e a gente tem as bases sociais atendidas. A gente está conseguindo oferecer água potável para as pessoas, alimentação, saúde, energia. Então, a gente sai dessa lógica só de produção, que é a do PIB, e a gente olha para as questões sociais e ambientais dentro de uma imagem muito fácil. Então, a economia Donut, ela traz essa figura muito ilustrativa que já diz muito. E por isso que eu sou tão apaixonada. Assim, a gente, no Movimento Donut Brasil, somos um grupo de voluntários interessados que a gente estuda, a gente aplica as metodologias que a gente, dentro do Donut, da economia Donut. Existe um laboratório global, uma plataforma habilitante que chama DEAL, que é Donut Economic Action Lab, que é uma plataforma global onde tem pessoas do mundo inteiro que já se conectaram com essa ideia das novas economias, da economia Donut. E aí, gente, a economia Donut é só mais uma ferramenta, tá? É só mais um modelo, mas é isso, dentro de um rol de possibilidades, da economia circular, economia do cuidado, bem viver, economia cooperativa. Tipo, a gente tem muitas economias, de novo, pluriverso. E por isso que eu sempre trago essa base, economias centradas na vida, que aí para mim já abarca tudo. E dentro do DEAL, a gente tem essa comunidade global, que a gente também troca muitas informações. Eles desenvolveram metodologias e ferramentas para a gente começar a ter aplicabilidade. Tá, beleza, muito lindo esse papo, Carol, mas como é que eu aplico? Como é que eu faço a economia Donut para o meu negócio, para a minha cidade, para a minha comunidade? Então, eles trazem algumas metodologias e ferramentas inspiracionais, porque a ideia é a gente não repetir o que a gente já faz, que é pegar modelos existentes, adaptar e trazer. A gente precisa adaptar para o nosso contexto. E aí é muito o que a gente faz no Donut Brasil. A gente chama, a gente fala que a gente traz o nosso Borogodó Donut, que é o nosso borogodó para dentro da metodologia e da ferramenta, porque o nosso contexto de Brasil, de sul global, é diferente de outros contextos. Então, a gente tem já mecanismos, e o Donut Brasil, de novo, é um exemplo. Existem outros frameworks, outras metodologias que também estão questionando o modelo tradicional de economia e trazendo novas possibilidades. E aí, dentro do modelo da economia Donut, a gente tem essas dimensões. A gente tem 7 princípios também, que a gente segue, que é o DNA do Donut, que a gente precisa ser regenerativo, em vez de ser exploratório. A gente questiona o crescimento, a gente fala sobre prosperidade, o pensamento sistêmico, o ser humano como ser relacional e não como o topo lá da pirâmide, o dono de tudo, que detém todo o conhecimento e todos os recursos. Então, é uma economia que traz muito esse cuidado. Eu gosto muito também de trazer essa palavra quando eu falo sobre novas economias. É o cuidado. A gente precisa ter cuidado com a vida. A gente precisa ter cuidado com o espaço. E então é isso, assim, a gente tem essa parte social e ecológica muito forte dentro da gente para olhar para a economia. Ô, Carol, é muito impactante essa imagem do Donut, né? Porque
nos traz essa perspectiva, né, de que a gente não pode ficar abaixo, deficitário em recursos, em algumas questões básicas, né, como saúde, energia, água, alimentação, habitação, etc., tudo que está aí, e a gente não pode ultrapassar os limites. Eu vou mudar aqui, porque você comentou que a gente está quase ultrapassando o sétimo. Essa aqui é uma outra imagem lá do centro de Estocolmo, né, que desenvolveu essas 9 fronteiras planetárias. E, ó, em 2023 eles atualizaram e fizeram esse gráfico comparando, desde que o estudo iniciou ali, em meados dos anos 2000, 2009, e agora em 2015, um recorte com 4 fronteiras, e agora em 2023 já 6 fronteiras ultrapassadas. Quando eles falam que essas fronteiras ultrapassaram, é de fato porque nós estamos extraindo, esvaziando recursos a ponto de colapsar o sistema, né? No sentido de condições para a vida, realmente, a nossa e a de outras espécies. Então, o que nós estamos observando aqui são estudos muito sérios, né? Não são novas ideias de alguém que acha alguma coisa, são décadas de pesquisa, né? Desde os anos 70 que a gente tem aí, de forma mais contundente, essas pesquisas sobre as questões climáticas acontecendo. Então, acho que é uma imagem muito forte de que, puxa, das 9 fronteiras a gente já ultrapassou 6. E tem eu não trouxe essa imagem aqui, mas tem um estudo lá de 2017 também, do Dunnett Economics, que também mostra aqui nessa imagem da base muitas das questões infraestruturais, né, água, alimentação, saúde, também com déficit, né? Então estava tudo pintado de vermelhinho. Então é importante a gente olhar esse mapa, que eu diria que é o mapa da prosperidade ou até da suficiência. A gente precisa entender o conceito de suficiência. O que nos é suficiente? Será que eu preciso ser a maior empresa do mundo em determinado segmento? Será que eu preciso aniquilar todas as empresas que atuam no mesmo segmento que eu? Ou será que a gente precisa, como você bem comentou, até num conceito até de coopetição, né? Colaborar entre as empresas de determinado setor para que esse setor ainda exista. A gente tem vários casos emblemáticos de empresas que foram disruptadas, né? E a gente vai ser disruptado naturalmente aqui, eu diria, né? Por vários negócios vão ser disruptados naturalmente, porque não vão ter condições de permanecer. Não sei se você quer comentar um pouquinho sobre isso, eu vou fazer aquele exercício contigo, tá? Não, eu acho que é isso. A gente precisa entender que o mundo entrando em colapso social e ambiental, a gente vai entrar em colapso, por mais privilegiados que a gente esteja. E o Dennett, ele trabalha muito em rede. Então, a gente precisa aprender a trabalhar em rede. E, de novo, vamos se inspirar na natureza. Vamos entender como é que a natureza vai. Um animal que caça, ele só caça quando ele tem fome. Ele não caça quando ele quer comer a mais. A gente não, a gente é guloso, a gente gosta da comida, a gente, tipo assim, a gente come além da nossa suficiência. E eu gosto muito dessa palavra que o Paulo trouxe, de suficiência. Porque é isso, o que a gente precisa realmente, sabe? A gente entrou numa lógica que a gente não está pensando no automático de fazer, de fazer, de fazer, de comprar, de comprar, de comprar. E a gente não parou para pensar, tipo, tá fazendo sentido? Eu preciso realmente de 50 pares de sapato? Eu preciso realmente de 10 calças jeans? Eu preciso realmente estar gerando esse lucro na minha empresa e tendo meus funcionários com problema de saúde mental e que eu não estou trazendo impacto? Vamos começar a questionar um pouco isso. Eu acho que eu gosto muito de trazer, gente. Eu falo que eu sou uma provocadora das novas economias, tá? Eu me coloco mais nesse lugar. Tenho respostas? Não. Mas eu estou a fim de buscar respostas junto com as pessoas que querem buscar resposta. Eu estou a fim de. Eu acho que a gente está passando por uma crise de imaginação muito grande.
A gente não consegue pensar além do nosso modelo. Então, eu convido muitas pessoas a fazerem esse exercício. E eu tenho feito muito esse exercício, me conectando muito com outras cosmovisões, tá? Eu tenho lido muito sobre literatura de pessoas negras, de pessoas indígenas, orientais. Estou me envolvendo em projetos de, tipo, dos povos originários e que me trazem um... Teve um ano retrasado, eu passei o ano novo numa reserva indígena e de noite tinha o Maritê, que é um indígena, que vinha conversar, contar história. Gente, o meu cérebro, ele não conseguia acompanhar as histórias, porque o meu cérebro, ele é tão ocidental dentro da minha visão, que o que ele falava eu ficava assim, mas não está fazendo sentido nenhum para mim. Mas vocês acreditam nisso? Mas como é que... Sabe quando dá um bug? Eu fui morar na Vila Planetário, fui morar numa comunidade vulnerável para construir uma ONG. O que eu aprendi com eles não está no meu MBA, não está no meu mestrado, sabe? Então, eu acho que uma coisa que a gente precisa começar a fazer também é um pouco sair da nossa caixinha. É a gente experimentar, vivenciar outras realidades, sabe? Daqui a pouco eu sempre vou trabalhar, vou para o meu trabalho de carro. Deixa eu pegar um ônibus dessa vez para experimentar como é que 90% da população brasileira se locomove. E daqui a pouco eu trabalho com alguma questão que envolve mobilidade urbana. Então, se você trabalha com mobilidade urbana, uma startup que está buscando soluções, principalmente essa galera de startup. Gente, vocês estão com o papel de inovar. Startup tem essa licença poética para errar, inovar, fazer pilotos. Vocês, então, mais do que nunca, precisam sair da caixinha. Vocês, mais do que nunca, precisam vivenciar a realidade dos problemas que vocês querem solucionar. E aí eu acho que é aí que a gente começa, sabe? Por isso que eu falo que eu sou uma provocadora, na verdade. Eu sou inquieta. Eu me meto em tudo, gente. Eu faço, tipo assim, as pessoas brincam, já tá, Carol, eu moro em diferentes lugares, tá? Eu faço imersões, é isso. Tava dando aula para professores da rede pública do Pará. Mudei para Belém. Porque como é que eu falava de sustentabilidade e não tinha ido para a Amazônia? Fui para Belém, morei em Belém, entendi a realidade do Pará, viajei para várias cidades. Medellín, cidade mais inovadora do mundo, saiu da mais violenta para mais inovadora. Carolzinha foi para onde? Para Medellín. Mudei para Medellín e sempre na parte da periferia, conversando com as pessoas. Como é que foi o processo participativo? Conversei com acadêmicos, conversei com empresários, conversei com pessoas do governo. E eu tenho uma coisa também que eu recomendo para as pessoas: não tenham vergonha. Chama para tomar café, começa a perguntar na rua, faz amizade, sabe? Às vezes a gente cria muitas barreiras e nós somos seres humanos, todos queremos atenção, todos queremos ser ouvidos. E eu descobri que o poder da escuta, ele é muito poderoso. Eu falo pra caramba, mas eu escuto pra caramba também. E eu adoro escutar pessoas, adoro estudar gente, adoro estudar visões diferentes. Converso com muita gente que eu discordo veementemente em questões até de valores, para tentar entender um pouquinho a cabeça dessa pessoa, para a gente chegar num lugar em comum. Eu acho que as novas economias ela tem que parar de ser tão partidária também, e isso é um outro ponto que eu acho que é importante. Sustentabilidade, gente, plano climático, plano da economia circular, tudo que a gente está fazendo agora, a gente tem que tirar essa coisa de governos e de partidos, porque isso é causa humanitária. Isso vai além. Então, isso é uma política pública de vida. E a gente está transformando tudo em compartimento de novo, em guerra política. Então, e isso enfraquece. Não é porque eu falo de sustentabilidade, que eu sou super da esquerda, não sei o quê. Sabe? Não, independe de posicionamento político. Sustentabilidade é questão de vida. Plano climático é questão de vida. Então, eu acho que... E aí, de novo, de dica, de conselho, vamos desconstruir um pouco esses preconceitos, sabe? E vamos estar mais aberto. Mais sistêmico, eu acho que o sistema é isso, ele é aberto. Mas eu falei demais. Fala, Paulo, traz alguma coisa para Maravilhoso. Queria só dizer que a sua parça, Ana Lavaquial, está aqui acompanhando a live também. Sim, linda. Cofundadora também e co-iniciadora aí do Movimento Donut Brasil. Temos também aqui o Christian,
que falou que faz parte da comunidade e acompanha desde o sul do Chile. É um grande prazer É estar aqui verdade. também. Então, o pessoal está marcando presença. A Ana até trouxe, trazer a Ana para a live aqui, né, de certa maneira, que a gente precisa de um novo glossário. Suficiência e prosperidade ao invés de crescimento e lucro. Né? Podemos crescer, mas o que é crescer? Né? Crescer em consciência é diferente de crescer só monetariamente. Crescer em consciência, talvez a gente tenha realmente um potencial exponencial. Em termos de lucro e materialidade, no planeta ainda não está cabendo todo o crescimento que as pessoas querem, né? Eu queria aproveitar, antes da gente fazer o exercício, deixar aqui o espaço para você falar do Danet Brasil. Vou colocar aqui, ó, o link do donutbrasil.org, que é o site, o Instagram, que é o @donut.brasil. Fala um pouquinho do movimento, e você disse que tem um evento amanhã, quinta-feira, dia 29 de maio, a respeito de economia donut nos negócios, né, Carol? Então vamos fazer esse jabazinho do bem aí, porque ele é um bem público, né? Um jabá que está oferecendo, não está vendendo nada, né? É isso, obrigada, Paulo. Nós somos o Donut Brasil, que a ideia é essa, é trazer o nosso Borogodonut, Donut, tá? De novo, a gente não quer importar nada, a gente quer ver o que tem, se inspirar e trazer para a nossa realidade. Aí só também um ponto do gráfico que o Paulo trouxe antes da extrapolação dos limites planetários. Tem um gráfico do Donut que é bem simbólico. Ele mostra tipo um país europeu que já ultrapassou a parte ambiental, ecológica, mas a parte social está ótima, tipo dentro do Donut. E se a gente vai para o Brasil, Bangladesh, países isso em desenvolvimento, que a gente chama hoje, que eu também questiono muito, mas tudo bem, isso é um outro papo, a gente vê que as questões sociais são mais sérias e as ambientais também. E aí a gente entra até naquela discussão sobre justiça ambiental, né? Porque é isso. Eles estão corrompendo com o limite planetário, ecológico, mas também socialmente. E Bangladesh está bem ecologicamente mal socialmente. Então, o Donut, ele traz essa bússola, que nem o Paulo falou, é um mapa, que a gente consegue visualizar o que a gente está indo bem, o que a gente está indo mal, o que a gente precisa fazer para entrar de novo dentro do Donut. E isso é muitas discussões que a gente tem dentro do Donut Brasil. Hoje somos 300 pessoas dentro de um grupo, vocês podem estar junto com a gente nesse movimento. Tem aqui no LinkedIn, tem no Instagram, tem no site. E temos um grupo pequenininho da estratégia, que somos todos voluntários, eu, a Ana, Xavier, Jaqueline, mais um monte de gente que está junto assim, desse grupo, que a gente é o que fica tentando fazer as coisas acontecerem. E muito no amor, porque é isso, é um movimento totalmente voluntário. Então, a gente organiza encontros. Ano passado, a gente, com a situação do Rio Grande do Sul, a gente fez uma jornada de 6 encontros para a gente repensar soluções para Porto Alegre. A gente pegou a cidade de Porto Alegre. Então, tá tudo no YouTube. A gente tem um canal no YouTube também, da Net Brasil, onde vocês têm acesso a essas gravações. A gente gosta muito de trabalhar a mão na massa. Então, a gente mostra o conceito e a gente aplica as ferramentas. Então, vocês veem também as ferramentas serem aplicadas. Amanhã vai ter esse encontro Donut para negócios, que esse ano a gente está com um projeto que é o Donut Conecta, que uma vez por mês a gente faz rodas de conversa. Então, a gente traz pessoas que estão aplicando Donut, tem relação com Donut. A gente traz para a conversa, para compartilhar o que tem feito, como é que tem usado. Então, a gente geralmente faz uma vez por mês. E amanhã tem esse encontro, que aí vocês podem acessar nossas redes para pegar o link. É gratuito, é pelo Zoom, vai ter participação, aí vai ter a Thaís também, junto com a Ana Lavaquial, a Ana que vai estar lá, e a Thaís do IBCG, que vai estar junto também nesse encontro, e vai ser muito bom ter vocês, assim. E vocês vão ver, hoje eu dei pinceladas, né? Que é isso, é muita coisa, eu sou muito empolgada, eu falei assim, Paulo, vai também me dosando, porque eu falo rápido, sou empolgada, mas eu tento dar pinceladas. E amanhã a gente vai estar mais focado realmente no Donut Negócios, assim. E todo mundo é muito bem-vindo, gente. Se vocês estão se sentindo sozinho, querem saber por onde começar,
começa a se conectar com a gente, né, Paulo? Tipo, essa nossa rede, ela só quer isso, trazer essa cultura regenerativa, assim, Acho para que o um mundo. dos movimentos para a gente poder, você comentou lá no início, para a gente poder ampliar a nossa visão, é também se conectar com essas comunidades intencionais, né? Como é o Donut Brasil, como é o Innovation Roots, como tantas outras, né? E tem muitas comunidades muito bacanas que oferecem um conteúdo tão ou mais valioso até do que esses cursos super caros e renomados que a gente vê por aí. Carol, eu queria fazer um exercício contigo e até com a nossa audiência aqui, porque essa questão do olhar, né? Você comentou sobre a gente ter uma visão ampla, sistêmica, sobre a gente mudar um pouco das narrativas também e olhar para novas narrativas. Eu trouxe aqui dois dados e eu queria que você comentasse, né? Você já, de certa maneira, já comentou, mas você dá aquela arrematada. Então, assim, é importante, a gente enfatizou bastante essa questão de adotar uma perspectiva mais ampla. Eu vou trazer um dado que ele é sobre convergência tecnológica, a inovação tecnológica acelerada que a gente está vivendo, que é um dado de um estudo da ARK Invest. A ARK Invest é uma firma de investimentos que olha muito para o mercado de alta tecnologia, ciência, robótica, biotecnologia, inteligência artificial, blockchain, uma série de tecnologias inovadoras. E eles soltaram agora no início do ano um estudo anual e dizem que a convergência tecnológica pode acelerar o crescimento anual do PIB para 7% até 2030. Eles fizeram também nesse estudo uma média de que o PIB cresce ali nos últimos 100 anos a 3% ao ano. Então, estão dizendo assim, a convergência tecnológica pode aportar mais crescimento ao PIB. Hoje, o nosso PIB global esperado para 2025 é de 115 trilhões de dólares. Eles estão dizendo que com esse aporte econômico até 2030, o PIB subiria para 170 trilhões de dólares. Então, esse é um olhar, esse é um dado que circula por aí, que também está disponível para quem pesquisa, para quem acompanha finanças, negócios, tecnologia. Agora, tem um outro dado super importante também, que é um outro olhar, né? Então, mudanças climáticas, que a gente falou das policrises, representam um risco sistêmico que pode eliminar do PIB 38 trilhões de dólares ao ano até 2050. Então, aqui está o ponto do exercício, né? A gente se olha para um lado só, a gente pode ficar com uma visão deturpada. Então, quem é muito aficionado e muito empolgado com a questão do desenvolvimento tecnológico, eu também sou uma dessas pessoas, a minha carreira toda trabalhando nessa fronteira com inovação, tecnologia, marketing, mas a gente tem que ter um olhar mais amplo, né? Então, se de um lado eu vou ganhar 7% de crescimento, por outro lado, eu estou perdendo quase 40 trilhões ao ano. Então, isso é economia, né, Carol? A gente está falando de economia, a gente está falando também de finanças. Fala um pouquinho da tua visão sobre esses dois dados. Eu acho que é isso. Ele já diz muita coisa, assim. Eu acho que ele é um bom fechamento, assim, realmente, porque nossa, que lindo! A inteligência artificial está trazendo o nosso aumento de PIB. Tá, mas a que custo? Quem que está se beneficiando com esse aumento de PIB? E aí, só antes de continuar, só um detalhe também, que já existem vários estudos da inteligência artificial, ela consome muita água, né? Então, a gente tem... Eu me sinto, às vezes, culpada. Eu falo assim, nossa, eu estou usando muita inteligência artificial, estou gastando muita água, eu fico nesse paradoxo. Não, vou compensar minha pegada ecológica e vou fazer alguma coisa. A gente não tem mais como voltar atrás. A inteligência artificial é isso. Ela traz muitos benefícios, eu uso bastante, mas será que ela está trazendo benefício? Para quem? Como que ela está trazendo benefício? E, de novo, ela consome muita água. Então, será que eu não tenho que pensar uma solução de manter essa inteligência
artificial sustentável? Será que daqui a pouco, em vez de usar água potável, cara, não é possível que não tenha uma tecnologia que já existe, que a própria inteligência artificial pode ajudar a gente a achar soluções para isso. De usar água do mar, sabe? Tá vindo agora essa história do Brasil sediar data centers. O Cerrado já está acabando a água, tá, gente? A gente está entrando numa crise hídrica que vai explodir em qualquer momento. Será que faz sentido? Então, vamos usar essa tecnologia. E aí, vamos parar de olhar para o PIB e crescimento. Vamos olhar de novo, prosperidade, tá? Porque o que adianta a gente estar crescendo 7%, que aí a gente está agravando a nossa crise climática, que está causando todos esses danos também, que foi esse outro dado que o Paulo trouxe, tipo de destruição, do que a crise climática está trazendo de prejuízo também para a gente, em termos de economia. E aí, de novo, vamos parar de olhar só para uma partezinha, vamos olhar para o tudo. Esse PIB está fazendo sentido? Esse crescimento é o crescimento que eu quero? Nossa, dinheiro para caramba. Mas como é que estão as pessoas? Quem são as pessoas que estão se beneficiando? São os donos das big techs? Ou será que a gente está trazendo isso a gente está trazendo esse benefício para baixo também? As desigualdades estão só aumentando, porque é isso, as pessoas que estão trabalhando hoje com dados, com inteligência artificial, estão lá, ótimo. Eu acho bom, continua. Mas e quem está ficando cada vez mais distante? E essas pessoas que estão ficando mais distantes, gente, a gente tem que pensar que quando a gente entra numa crise social, e aí a crise ambiental causa crise social também, porque as pessoas estão sendo desalojadas, estão saindo da sua casa, estão perdendo emprego. Isso está criando uma massa, daqui a pouco, de revolta, de raiva. Um dos grandes... Isso a ONU falou, tá? O chanceler da ONU falou. Um dos grandes riscos de crise da paz hoje do mundo são essas crises ambientais e sociais, são os refugiados climáticos. Então, não é um problema que a gente tem que ignorar, é um problema que a gente precisa olhar, porque vai aumentar o nível de violência nas cidades, vai aumentar o consumo de droga que vai deixar as pessoas mais perdidas, sabe? Então, com ansiedade, tipo, as crianças estão vivendo hoje com ansiedade, sabe? Então, tem uma questão de saúde mental. Se a gente ficar olhando só para o PIB, a gente está olhando errado, tá? Por mais que seja crescimento. Crescimento, aí é questionar, crescimento para quem? Prosperidade para quem? O que isso significa? E, de novo, não é ir contra a inteligência artificial, mas é pensar como é que eu trago tudo isso para essa receita desse bolo e faço um bolo realmente que está crescendo para todo mundo. Como é que eu misturo esses ingredientes de uma forma mais justa e olhando para todos os ingredientes e não só para a calda do bolo. Para chegar na calda do bolo, eu preciso ter feito o bolo antes. E esse bolo precisa crescer. E ele precisa de outros ingredientes. Então, eu acho que isso traz de novo um questionamento, assim, o que a gente quer? O que é esse crescimento? O que significa? Para quem? Como isso está me afetando? Eu acho que a gente precisa começar a fazer mais questionamentos e perguntas. De novo, gente, sejam inquietos, sejam questionadores, e a partir disso, calma. Eu sei que. E aí, outra coisa também, que a gente também fala aqui como se fosse Paulo, e a gente sabe que não é, né? Precisa ter uma resiliência enorme, porque eu falo que o mundo está indo para uma onda assim. E a gente meio que está quebrando essa onda. Só que essa onda daqui, galera, eu não dou nem 3 anos para essa onda desmoronar, quebrar. E quem está quebrando essa onda hoje, quem já está entrando nesse outro movimento, vai ser a referência, vai se dar bem, vai estar mais preparado, porque entendeu que precisava quebrar essa onda daqui, padrão que todo mundo já está. Então, sejamos disruptivos, sabe? Sejamos inovadores, sejamos questionadores. Não está funcionando hoje esse modelo econômico que a gente vive. Tá. Carol, você tem a resposta? A gente está buscando juntos. E algumas respostas já estão vindo. A gente já tem empresas, a gente já tem soluções, a gente já tem comunidade, a gente já tem coisa acontecendo. Então, não é uma utopia. Existem ferramentas, existem estudos, a gente só precisa começar a se fortalecer e fazer essa nossa ondinha daqui começar a crescer também antes dessa daqui quebrar, para a gente ter essa solução para oferecer para as pessoas que afundaram. Carol, antes da gente finalizar, eu quero abordar um tema
até pegando o gancho hipotético aí, hipotético não, ele é bem prático, né? Mas no sentido, você trouxe, por exemplo, que os data centers de inteligência artificial, eles têm um problema de design, que é eles consomem muita energia. E ele, por um problema de design, eles estão e de mentalidade, está se buscando também soluções que não são sustentáveis ou regenerativas. E aí entra um ponto que a gente também, por conta dessa nossa mentalidade que precisa ser atualizada e precisa ser ampliada, tratar o que a gente chama hoje de externalidades de uma forma dentro da cadeia de design dos produtos e serviços. E nesse sentido, a economia circular é uma grande aliada e também é uma das abordagens que você estuda, que você aplica. Recentemente, nas últimas semanas, foi aprovado aqui no Brasil o Plano Nacional de Economia Circular. A gente sabe que nada está resolvido, mas é uma intenção, isso foi para uma esfera pública, governamental, que também tem um marco muito importante. Então, eu queria saber um pouquinho de você, como que você enxerga a economia circular, como que ela se integra nessas abordagens da economia Donut, de outras ferramentas e filosofias de economias heterodoxas ou novas economias, e qual que é a sua opinião sobre o Plano Nacional de Economia Circular? Eu sou muito fã da economia circular, defendo muito. E aí a gente precisa entender um pouco, de novo, o que é economia circular, tá, gente? A gente está falando de circularidade. Quando a gente fala de economia circular, é a gente, de novo, trazer esse olhar circular. E aí, quem que é a nossa maior inspiração dentro de uma economia circular, dentro de uma circularidade, de ciclos que se fecham? A natureza. A natureza, nada se perde, tudo se transforma. A gente tem, a árvore está caindo lá as folhas, a semente que vai virar composto, que vai virar nutriente, os animais estão comendo essa semente que vão para outro lugar e vão espalhar essa semente. Então, tá tudo em circularidade para sustentar, tá? E economia circular, ela não é só sobre gestão de resíduos. Isso é um ponto que eu acho muito importante a gente trazer, porque geralmente as pessoas associam a economia circular à gestão de resíduos, à reciclagem. É super importante a reciclagem. Tanto que a gente tem, e aí trazendo e enaltecendo o trabalho dos catadores do Brasil, que são um público, profissionais muito invisibilizados mesmo, e que não têm o destaque e a importância que merecem. E dentro desse conceito de economia circular, eles têm um papel fundamental com as unidades de triagem, com o trabalho de catar por aí os resíduos que a gente vai soltando e gerar riqueza, gerar prosperidade. Mas a economia circular não é só sobre isso. E aí eu me inspiro muito, Paulo, também muito na Janine Benyus, que é outra mulher fantástica. E aí, gente, é isso, as mulheres estão arrasando. A gente tem a Kate, a gente tem a Janine, a gente tem Mariana Mazzucato, a gente tem Carlota, a gente tem Vandana Shiva, a gente tem Esther Duflo, a gente tem várias mulheres aí que estão realmente trazendo esse novo olhar. Então, acho que é bom também trazer enaltecer essa parte. E a Janine é da Biomimética. E o que é biomimética? O que é biomimética? É a gente se inspirar na natureza para aprender com a natureza. E a economia circular vem muito desse lugar. E quando o Paulo traz isso de design, é isso. A gente hoje tem um erro de design. E a economia circular, ela quer corrigir esse erro de design. Ela quer que a gente pense desde o momento da produção do que a gente está querendo fazer de um produto, até a etapa final de como é que vai ser o descarte desse produto, para a gente fechar esse ciclo da melhor maneira possível. Tem momento que é óbvio que vai virar resíduo, não tem como. Mas como é que a gente vai aproveitando esses recursos? Como é que a gente desenha um produto? Como é que a gente desenha um serviço que a gente consegue fechar o ciclo? E aí eu tenho muita sorte também que dentro da biomimética eu trabalho junto com o ecossistema NOS, que tem a natureza como inspiração e como base. Então, eu estou muito próxima da Carol Freitas, que é uma das referências de biomimética que a gente tem aqui no Brasil.
E aí eu recomendo também, Paulo, trazer a Carol, que ela é bem incrível. E eu tenho aprendido muito isso, sabe? Ela sempre faz metáforas com as abelhas, com o cerrado, porque ela é aqui do cerrado, de como é que funciona, a circularidade do cerrado. Então, a economia circular, ela traz muito esse olhar de como, em vez da gente olhar aqui para o problema, tá, o resíduo foi gerado. Então, vamos pensar aqui economia circular no padrão que as pessoas falam. Resíduo, reciclagem, reaproveita. Só que se antes disso, desse resíduo daqui precisar ser reaproveitado, eu pensar em fazer um resíduo que ele vai ser decomposto, sabe? Que ele vai virar outra coisa. Se daqui a pouco eu penso nessas baterias de celular, que em vez de eu ter que estar extraindo cada vez mais minério, lítio para fazer a bateria do meu celular, eu já faço um desenho dessa bateria que eu consigo reaproveitar essa bateria integralmente para fazer um novo celular. Dentro da construção civil, o que tem de resíduo da construção civil é enorme. Como é que eu aproveito esses resíduos da construção civil para fazer novas construções? Como é que eu planejo cidades, então, utilizando esses resíduos? Então, a circularidade é pensar um pouco esse todo. A indústria das roupas, que é uma das maiores poluidoras do mundo, que além disso, de tecido gerar muito resíduo, usa muita água. Como é que eu reaproveito a água? Cidade esponja. Quando chove, será que eu não consigo criar mecanismos na cidade, jardim de chuva, para reaproveitar essa água de chuva de outra forma? Então, circularidade, ela vai muito além só dos resíduos. É pensar realmente como é que a gente aproveita os recursos, como é que a gente aproveita a água do mar para os data centers, como é que a gente aproveita a água de chuva, já que a gente já está com os nossos lençóis lá no nível bem baixo? Como é que a gente aproveita isso tudo que a gente já está gerando de resíduo de uma forma mais inteligente? E como é que eu penso lá no início da cadeia o que eu quero produzir que vai ter menos impacto e que eu vou conseguir dar mais vida? Eu vou conseguir fazer essa roda continuar girando. Então, isso é circularidade. Isso é economia circular. Tá? Ela é uma visão muito mais ampla, inspirada na natureza, e que é esse design que começa da ponta e não só olhar a parte final do que a gente faz depois que o produto já está ali. A gente precisa ser mais inteligente, a gente precisa voltar um pouquinho atrás. E a gente lançou agora esse Plano Nacional da Economia Circular. É o melhor instrumento? Ainda não, mas é um começo. E isso trouxe a economia circular para a pauta de governo, que é ruim em termos de ser governo, porque a gente tem essa visão enviesada e tem que ser um plano de Estado. É o que eu falei, a gente tem que parar de politizar as coisas e começar a olhar, que nem os planos climáticos. Gente, plano climático a gente precisa. Independente do governo, se vai passar 4, 8 anos, outros governos, a gente precisa ter planos climáticos, a gente precisa ter planos de economia circular. Então, eu acho que foi um primeiro passo muito importante, trouxe muita gente boa para a discussão. Tem muito que melhorar, tem muito que ampliar, mas eu acho que é assim que começa. É dando o primeiro passo, sabe? E aí teve a consulta popular, eu contribuí com a consulta, me juntei com outros movimentos que contribuíram com a consulta, porque tem isso também, a gente é muito bom de criticar, mas na hora que chama para a gente jogar junto, às vezes a gente não joga. Então não adianta eu ficar aqui na minha posição falando, nossa, mas esse plano tá cheio de furo, hein? Nossa, mas esse plano não abordou isso, não abordou isso. Eu fui lá e participei, eu contribuí na hora que chamaram para dar minha voz. E era muito simples, assim, você podia contribuir só em alguns itens e tá. E eles buscaram atender, tá? Bastante desses itens. Não é um plano ainda que eu falo, não é um plano de ação. Ele é mais um documento onde fala das intenções de como organizar a economia circular no Brasil. E aí vão ter os próximos passos. Eu sei porque eu participei de reuniões que explicaram como é que a gente fazia a participação popular, qual era a intenção do plano, e eles reconhecem, eles falam assim, olha, ainda não é a solução dos problemas, ainda não tem nada, ainda tem muito furo, não é realmente um plano de ação,
mas a gente quer, a partir daqui, a gente já tem um ponto de partida para levar essa discussão para a mesa, para chegar junto com as indústrias, para chegar com a academia, para chegar com a sociedade. Então, eu acho muito válido. E lembrando isso, gente, está tudo em construção, somos todos cidadãos participativos, e para mim é um pouco isso. Vamos tirar os vieses e vamos atuar como cidadão. O que eu quero para o meu Brasil? O que eu quero para o meu mundo? Eu acho que isso é uma outra coisa que eu quero deixar assim, importante, porque as pessoas falam, ai, Carol, mas você é partido A, B, C. Eu falo assim, gente, eu sou política pública para o bem comum e para o desenvolvimento socioambiental. Essa é a minha bandeira e é isso que eu sempre vou defender. E eu acho que é isso que a gente precisa fazer, olhar para o futuro. Eu não falo nem mais olhar para o futuro que a gente quer, porque eu estou com muito receio do nosso futuro. Eu falo, vamos olhar para o presente que a gente quer para ter esperança de um futuro que a gente pode ter, sabe? Eu estou muito agora presente total, assim, porque o presente já está tenso. E para a gente ter um futuro, a gente A precisa gente estar aqui. escolhe hoje aquilo que vai acontecer amanhã, né? O futuro do presente. Precisa ser feito hoje. E sair um pouco, né? Você comentou sobre a nossa falta de imaginação, porque é também um impulso, é também uma força que atua bastante na nossa cultura e na nossa sociedade, que nos traz também muitas coisas prontas, pré-fabricadas, ideias requentadas. Eu sempre faço esse exercício de abrir as plataformas de streaming e ver que tipos de filmes que estão sendo ofertados ali. Quando a gente fala de futuro, é sempre a questão da distopia, né, de um futuro distópico, então Exterminador do Futuro, Blade Runner e outros tantos que aparecem, né, sobre aliens, guerras cósmicas, etc, etc. As máquinas versus os humanos e por aí vai. Que futuro que a gente quer construir depende do que a gente vai imaginar e fazer hoje, né, no agora. Então, corroborando muito com essa tua fala. E a gente entende, né, Carol, que isso é uma construção. Isso é também um processo de autodesenvolvimento, um processo de autoeducação, da gente entender aquela velha frase que acho que é muito válida, né? O que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar adiante. Então a gente entender, você quando falou das duas ondas, né? Uma onda do que é o atual, do que é o que gerou todos os problemas que a gente está vivendo e que tudo bem, porque foram as nossas escolhas, foi o nosso nível de consciência. É o famoso é o que é, não podemos mudar o passado, já que a gente está falando de tempos aqui, é o que foi. Essa onda está quebrando. E tem uma nova onda surgindo. Uma onda que olha realmente com um novo olhar para as coisas, que considera a vida, que considera a gente como parte, que olha para toda uma cadeia próspera e abundante de novas oportunidades de negócios, de relações, de novos modelos de empresas, que é o que é a proposta aqui da nossa live de hoje, do nosso encontro sobre novas economias para novos tempos. Então, agora entrando nos momentos finais da nossa conversa, você comentou algumas desses outros frameworks e filosofias, mas eu queria que você deixasse aqui pontuado, além da economia Dunnett, que outros métodos, frameworks e filosofias que você recomenda para quem quer aprofundar os seus estudos, as suas pesquisas nesses temas? Eu gosto muito isso da biomimética, tenho me inspirado muito na natureza, aprendido muito com a natureza, então acho que a Janine Benyus é uma referência, isso, assim como a Kate trouxe a economia da Net, a Janine traz a biomimética. Tem a teoria U, do Otto Scharmer também, que a gente tem isso de fazer uma escuta profunda, se conectar com o problema, desconstruir, descer ali no zinho, para a gente emergir com uma nova solução. O design estratégico, o design regenerativo do Daniel Walls também, eu acho que ele traz muito essa. Ele traz o livro dele, ele traz muitas referências no livro. Eu brinco que é um repositório de referências. É um Ele juntou hub, várias né? referências. Exatamente. E ele colocou ali.
também não vai trazer soluções, tá, gente? É isso, é um repositório de coisas que estão acontecendo e pensamentos que a gente precisa ter. Então, eu acho que... E a sabedoria... Eu tenho isso que eu falei, eu tenho me aproximado muito da sabedoria indígena, intencionalmente. Comecei a flertar com o oriental agora, para entender um pouquinho mais também o Japão, que eu tinha uma visão do Japão, que agora eu estou tendo uma visão totalmente diferente, e eu vejo ele muito como referência isso na circularidade, tá? Então, e é uma cultura muito diferente da nossa, né? Então eu estou buscando me desconstruir um pouquinho, sabe, de todo esse pensamento que a gente foi construído, para conseguir abrir mais a minha caixinha de ferramentas. Então, e experimentando. E é o que eu falo, gente, não peguem modelos prontos, sabe? Eu brinco, eu adapto tudo. Eu sempre coloco uma coisinha nova, uma coisinha diferente. Eu acho que a gente pode se inspirar, mas aí... E a gente criar também a nossa metodologia, né? Eu acho que exercitar a nossa criação. Pega ali, começa a Não inventar, tem sabe? um método, um framework que vá resolver a nossa vida, mas é importante a gente ter e estar aberto a conhecer essas novas ferramentas para que a gente tenha repertório também para diferentes situações, né? Então a gente poder usar às vezes uma ferramenta do Dunnett, da economia circular, se aprofundar mais na economia circular porque ela se emaranha com outras questões também de design sistêmico, design de produtos, serviços, inovação, o que você comentou também. E aí, Carol, emendando a questão dos métodos, frameworks, etc., se você tem algumas dicas de livros também, você comentou do design regenerativo do Daniel Wall, se você tem algumas outras dicas de livro para quem também quer pegar ali um livrinho, sentar, ler, grifar, se aprofundar, né, e estudar também um pouco mais dessa questão das novas economias. Que livros que você recomenda aí, mesmo que também não seja relacionado diretamente, livros que estão na tua cabeça e que você acha que vale citar? Ó, o que eu gostei. Aí eu vou trazer de novo, tá, gente? Sul Global, para a gente fortalecer o nosso olhar aqui. Tem o Bem Viver, do Alberto Acosta, que foi um dos que escreveu a Constituição do Equador e trouxe os direitos da natureza para dentro. O livro dele é muito legal. Tipo, foi um livro que eu comecei a rabiscar o mundo e pensar 1000 artigos que podem sair dali. Gostei muito do livro. E todos os meus livros eu já estão emprestados. Porque eu sou essa pessoa da circularidade nesse sentido também. Livro, para mim, tem que circular. Tipo, gostei, vamos lá, pessoal, eu quero que vocês leiam. Mas depois me devolve, tá? Porque eu tenho as minhas anotações e rabiscos ali também. Tenho o ecofeminismo da Maria Mies e da Vandana Shiva. Por mais que o nome seja ecofeminismo, aí vocês já podem achar que vai falar sobre feminismo. Não. Ele traz um apanhado muito interessante sobre a história da economia, sabe? Elas questionam muitas coisas. É um livro muito rico, eu usei muito de base na minha dissertação. O Bem Viver também. Esses livros eu usei muito na base da minha dissertação, tá? E que foi design estratégico regenerativo. Então, para dar esse passinho a mais. O Ailton Krenak, que eu acho que traz também esse olhar indígena, é poético, é provocador, sabe? A vida não é útil, então, em termos de economia, eu acho que conversa muito, que aí traz de novo a palavra que você trouxe, Paulo, suficiência. Então, para a gente entender o que é útil, o que a gente pode usufruir da vida, sabe? Por que a gente está transformando as coisas tudo em alguma coisa para ser útil para outra coisa? Então, o Krenak é uma coletânea de livros, entrevistas dele, artigos que está nesse livro. É bem pequenininho, bem fácil de ler. E de ficção, eu estou indo muito agora para ficção, porque eu estou um pouco cansada de ficar só lendo livros técnicos. Aí agora eu falei assim, não, preciso ter um antes de dormir. Eu desligo meu celularzinho e vou já começar a ir para o livro de papel mesmo, para sair das telas. Eu fiquei muito apaixonada. Isso, eu tive uma vivência, né, na Vila Planetário e com comunidades vulneráveis lá de Porto Alegre, e isso me abriu outras coisas, outras portas dentro da minha mente. Então, eu estou lendo agora Carolina Maria de Jesus, que é o Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que traz muito essa realidade, assim. Eu acho que para nós
eu acredito que o nosso público aqui no LinkedIn é um público privilegiado. Então, eu acho que, por mais que a gente não tenha experiência, eu acho que ler sobre essas vivências é importante. Então, eu estou lendo muito. Carolina, eu estou lendo aos poucos, que é um livro grande, então eu vou aos pouquinhos e é um diário. E eu gostei muito do último livro do Jefferson Tenório, que é De Onde Eles Vêm. Eu achei uma aula assim de sociologia e que eu até falei assim, eu acho que toda a faculdade de economia tinha que falar para ler esse livro, porque é trazer isso, sabe? O que é meritocracia? Traz uns conceitos que a gente traz dentro do nosso sistema econômico que bota a gente para pensar um pouco, sabe? Será que a gente vem do mesmo lugar? Será que as condições são iguais? Nossa, olha como é que é a realidade dessa pessoa. Então, são duas ficções que eu recomendo muito. E eu acho que explorar isso, gente. Vamos explorar mais nossos autores também, do nosso contexto, sabe? Literatura indígena, negra. Porque só quando a gente sai dessa nossa bolha, eu sou uma mulher branca. E eu preciso reconhecer o meu lugar de mulher branca privilegiada, que fiz faculdade particular, que tipo, fiz um mestrado na Unicinos, que também é uma instituição que também não é pública. Então, eu reconheço os meus privilégios a esse lugar, mas eu busquei romper. E a gente não precisa fazer os movimentos drásticos que eu faço, tá? Que eu faço essas imersões. Mas a gente pode ir pela literatura, a gente pode ir pela arte, sabe? A gente pode isso pelos filmes, pelos documentários. Se deixa sensibilizar, vamos abrir. E vamos juntos, sabe? A gente não está aqui sozinho, eu acho que a gente só constrói junto. E aí uma referência que eu esqueci que foi muito importante para mim é o Dragon Dreaming também, que para mim é uma filosofia mais do que ferramentas também de elaboração de projetos, mas que trouxe muita desconstrução. Eu era, gente, uma gestora de projetos bem assim, tá? Foi um processo realmente para começar a ampliar e chegar hoje nesse caminho que eu ainda estou caminhando. Sensacional, Carol. Olha, eu falei para você dar dicas para nossa audiência, mas eu também estava aqui interessado. Então tem muita coisa aí que eu não li e que eu vou também anotar aqui para botar na minha fila. E gostei muito do que você falou sobre a gente escolher consumir esses conteúdos, às vezes, como parte do nosso dia a dia. Não precisa ser uma formação, uma imersão, do jeito que a gente também está habituado. A gente faz tantas escolhas de tempo que eu acho que desperdiçam, e eu estou 100% incluso nessas escolhas também, que às vezes a gente gasta tempo, mata tempo, ao invés de usar bem esse tempo, ou de investir bem esse tempo. Quando a gente acha que está descansando e fica lá scrollando na tela do celular, a gente não está descansando, na verdade a gente está gerando mais ansiedade. Por que não consumir um conteúdo bacana? Quando a gente está vendo qualquer coisa na TV, escolhendo qualquer série distópica, filme distópico, por que não ver um documentário bacana também sobre algo que pode nos trazer uma nova perspectiva? Então, Carol, maravilhoso o bate-papo, nossa conversa super rica, vai deixar um legado aqui. O pessoal vai ficar gravado, vai para o YouTube, vai para o Spotify, a gente vai ter pílulas de conteúdos, vai ter insights, vamos trazer as dicas de livro também em posts separados para a galera acompanhar. Maravilha, Carol, muito grato pelo seu tempo, gratidão enorme pela sua participação e por todo o seu entusiasmo, que é contagiante aqui, que dá para sentir do outro lado da tela. Você está em Brasília, né? Que você está. Eu estou em São Paulo, mas dá para sentir realmente essa energia, essa vibração muito bacana. Ai, obrigada, Paulo. E obrigada como cidadã por ter esse espaço, por ter esse podcast, Raízes de Inovação, tipo Innovation Roots. É isso, gente. É mais uma rede, é mais uma comunidade que eu acho que a gente tem que fazer parte desse ecossistema. Já me sinto parte desse ecossistema também. Estreou agora como parte já. Eu já sou aqui parte desse ecossistema e agradeço muito. Assim, agradeço as pessoas que escutaram, que vão escutar. E é isso, gente. Vamos, sabe? Vamos junto. Vamos dando a mão, vamos se fortalecendo, que eu acho que a gente ainda está meio espalhado. Mas quando a gente começar a se juntar, essa nossa ondinha daqui, ela vai ficar maior do que essa onda daqui. E vai dar bom, sabe? Ainda pode dar bom, porque a gente pode ainda criar essas condições. E eu acho que meu entusiasmo é um pouco isso. São assuntos que eu sou apaixonada porque eu acredito neles.
Eu não falo eles de forma protocolar, só. Não, eu vivo e acredito. E eu acho que é isso que a gente precisa, sabe? Esse coraçãozinho ativista esperançoso. Que a Joanna Macy fala, né, da esperança ativa. E eu acho que eu trago muito isso. Então, eu agradeço muito a oportunidade, o espaço. E continua, Paula, a gente precisa de mais inspiração, mais desse espaço e vamos Estamos juntos. aí. Eu não vou dar spoiler, mas já dando, nosso próximo papo, mês que vem, será sobre design de futuros, com uma pessoa muito querida. Estamos só fechando aí as datas, tudo certinho, mas é um papo incrível também. E convidar toda a audiência, a quem ainda não assina, não conhece, acessar o nosso site, o Innovation-Roots, assinar a nossa newsletter para acompanhar aí esse conteúdo e tantos outros. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigada.